Fala moçada! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e esse é o canal Demate. A nossa videoaula de hoje é sobre porcentagem. Hoje nós vamos aprender tintim por tintim, desde o início até como calcular sem ter que colocar a letra no meio, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer isso agora mesmo e ajudar esse canal a crescer e ganhar visibilidade, beleza? Eu conto com você. Bora lá então! Então vamos lá, primeiramente a gente precisa reconhecer uma porcentagem, né? Vamos falar um pouquinho do surgimento. Ele se deu em Roma, antes de Cristo ainda. Na época, o imperador romano instituiu um imposto chamado centésimo rerum venarium. Ele consistia em dividir a quantidade por 100 e tomar algumas partes. Aí dependia, tinha vários casos. Alguns eram tomados uma parte de 100, outros 6 partes de 100, outros ainda 25 partes de 100, como era o caso dos escravos que tinham um imposto muito alto. Até 1425 nós não tínhamos nenhum símbolo para representar a porcentagem. Foi quando surgiu esse que está aparecendo aí na sua tela. Depois, em 1650, ele foi modificado dessa maneira que você está vendo. No século XVIII ele já aparecia uma divisão como nós usamos hoje, né? E por fim, só em 1925 foi introduzido o símbolo que nós utilizamos ainda hoje, certo? Então esse é o nosso símbolo de porcentagem. Lemos por cento. Veja como é que fica. Esse 30 com esse símbolo na frente. Nós vamos colocar 30, lemos normalmente, e esse símbolo por cento. Então nós temos aí 30%. Outro exemplo, o 7 com esse símbolo. Nós lemos 7%. Beleza? É muito simples. Ideias iniciais de porcentagem que você não pode deixar escapar, precisa saber. 100% representa o total. Então pensa aí, o professor Augusto tinha uma barra de chocolate e comeu ela inteira. Então ele comeu 100% da barra de chocolate, beleza? Agora se nós tivéssemos então 50%. 50 não é metade de 100? Então 50% vai ser a metade do total. Coisa linda, até aqui muito fácil, né? Mas para que serve uma porcentagem? Olha esse exemplo. O professor Augusto vai escalar seu time do Cartola buscando mais uma mitada, aquela mitada de sempre. Mas está em dúvida entre dois goleiros. Olha as situações. Nós temos o Astrogildo e o Janis Cleison. O Astrogildo defendeu 14 de um total de 25 pênaltis. O Janis Cleison defendeu 12 de um total de 20 pênaltis. E aí? Quem tem o melhor aproveitamento para o professor Augusto escalar? Fica difícil da gente fazer a comparação porque um teve 25 oportunidades enquanto o outro teve 20. Então, para nós compararmos, nós vamos utilizar a ideia de porcentagem. Então, a porcentagem serve para a gente conseguir fazer uma comparação que seja justa em relação aqui, no caso, à mesma quantidade de oportunidades. Para fazer isso, nós vamos utilizar frações equivalentes. Aliás, se você não se lembra desse lance de frações equivalentes, tá aparecendo no cardzinho aí para você dar um pulo lá na nossa videoaula que tá super chique, beleza? Então vamos lá. No caso do Astrogildo, de 25 oportunidades, que é o total, em relacionando com fração, esse é o nosso denominador, ele defendeu 14, que é o nosso numerador. Já o Janis Cleison, de um total de 20, defendeu 12. Então nós podemos escrever 12 vinte-avos. Vamos transformar esses denominadores em 100. Não por acaso, é porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Então vamos lá. Para o 25 se tornar 100, eu tive que multiplicar por 4. Então 14 vezes 4 vai dar 56. A mesma coisa eu vou fazer para o Janis Cleison. De 20 para se tornar 100 eu tive que multiplicar por 5. Então se eu multipliquei o denominador, tenho que multiplicar o numerador também. Então 12 vezes 5, 60. Então nós teríamos que o Astrogildo defenderia 56 em cada 100 e o Janis Cleison 60 em cada 100. Ou seja, o Janis Cleison tem um aproveitamento melhor. Então o professor Augusto com certeza vai escalar ele, beleza? Aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver com porcentagem? Absolutamente tudo. Na verdade, uma porcentagem é uma fração
centesimal, ou seja, com o denominador 100. Então 56 centésimos, na verdade nós podemos ler 56%, e 60 centésimos nós podemos ler 60%. Coisa linda, então já que existe essa estreita relação aí entre porcentagem e fração, nós vamos aprender a transformar a porcentagem em fração e também em número decimal. Vamos lá, primeiro exemplo, 40%. Então como é que nós podemos representar isso como uma fração? 40 centésimos, o porcento se torna o denominador 100 da nossa fração, beleza? Então 40% é a mesmíssima coisa que 40 centésimos. Se você quiser, dá até para simplificar essa fração aqui, né? Dividindo 40 por 10 nós vamos obter 4 e dividindo 100 por 10 nós vamos obter 10. Ainda dá para simplificar, né? Por 2, né? 4 por 2, 2. 10 por 2, 5. Então 40% bem lá no fundo equivale a 2/5, beleza? Outro exemplo, 5%. Como é que a gente transforma em fração? 5% é igual a 5 centésimos. O porcento se torna o denominador 100. E aí também dá para simplificar essa fração. 5 dividido por 5, 1. E 100 dividido por 5, 20. Então 5% equivale aí a 1/20. Transformamos em fração. E para transformar em número decimal? Então aí nós vamos pegar a nossa fração e dividir o numerador pelo denominador. Olha aí nosso primeiro exemplo do 40% que se tornou 40 centésimos. Vou fazer então 40 dividido por 100. Aqui no cantinho, ó. O 100 não cabe no 40, então eu vou colocar mais um zero aqui. Só que para colocar esse zero, eu preciso colocar no resultado 0, tá aí. Quantas vezes o 100 cabe no 400? 4 vezes. 4 vezes 100, 400. Tira 400, sobrou nada. Nós obtivemos aí 0,4, que é a representação decimal do 40%. Você pode até colocar um zero a mais aí para dizer que isso é 40 centésimos. Zero depois da vírgula, tanto faz. Você pode colocar quantos você quiser, tá bom? O de baixo, como é que nós vamos fazer então? Dividir o 5 por 100. Muito bem, 5 dividido por 100, o 100 não cabe no 5. Então precisamos colocar um zero, mas para isso, no resultado também a gente já coloca o 0, né? 50. O 100 cabe no 50? Também não cabe, então nós precisamos acrescentar outro zero. Então acrescentamos o zero ao dividendo e também ao resultado. Agora 100 cabe quantas vezes no 500? 5 vezes, né? 5 vezes 100, 500, que tira 500, zero. Beleza, então 5% equivale aí a 0,05. Agora nós vamos ao contrário, nós vamos sair do número decimal para ir para a porcentagem. Como é que a gente faz isso? É só multiplicar por 100. Então olha só, 0,25, vou pegar ele e vou multiplicar por 100. Abaixo 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Agora eu vou colocar a vírgula. Eu tenho na conta 2 casas depois da vírgula, então no resultado também tenho que ter 2 casas. E aí eu coloco a vírgula. Então deu 25,00, que é a mesma coisa que 25, ou seja, 0,25 equivale a 25%. Outro exemplo, 0,03, como é que fica? Só multiplicar por 100. Abaixo 0, 1 vezes 3, 3. Tenho 2 casas depois da vírgula, então no meu resultado tenho que colocar 2 casas depois da vírgula. Então vai ficar 3,00, que é a mesma coisa que 3. Então 0,03 equivale a 3%. Outro exemplo, 0,7, como é que fica? Multiplica por 100. Abaixei o 0, 1 vezes 7, 7. E agora, eu tenho uma casa só depois da vírgula. Então, no resultado, eu vou colocar também uma casa depois da vírgula. Nós vamos obter 70,0, que é a mesma coisa que 70. Ou seja, 0,7 é igual a 70%. Ah, professor, eu preciso ficar fazendo a conta vezes 100 toda hora, se é tão óbvio? Não. Mas para quem não acha tão óbvio, eu vou explicar aqui como é que fica 0,25. Não temos a vírgula aqui entre o 0 e o 2? Multiplicar por 100 significa fazer essa vírgula andar 2 casas para a direita. Olha só. Pronto. Então nós obtivemos 0,25. Aí nós tiramos a vírgula e tiramos o 0. Ficamos com o 25 que nós já tínhamos antes, né? Para o 003, temos aqui a vírgula entre os dois zeros. Fazer a vírgula andar 2 casas para a direita. Ficou 003, vírgula. Essa vírgula eu posso descartar e os zeros à esquerda também posso descartar. Ou seja, nós temos o 3 que nós tínhamos antes. 0,7. A vírgula precisa andar 2 casinhas, aqui eu tenho uma só. O que eu vou fazer? Acrescentar um zero, né? Agora sim a vírgula consegue andar 2 casinhas.
Andou, opa, ficou 0,70, eu posso descartar essa vírgula e o zero e vou ficar com 70 que nós já tínhamos antes. Vamos ver se você ficou fera mesmo? Olha só, sem fazer conta, hein? 0,004, como é que fica? Olha lá, vírgula andando duas casas. Parou em 0,4. E aí o que acontece? Eu posso tirar essa vírgula? Não posso, agora eu tenho números que não são zeros depois da vírgula, então não posso tirar ela. Então nós ficamos aí com 0,4%. Nós podemos transformar também fração em porcentagem. Olha esse primeiro exemplo, que moleza. 14 centésimos. Qual vai ser a porcentagem? Bom, essa tá fácil, né? 14%. Agora olha o nosso segundo exemplo. 21 trintaavos. Como é que nós vamos transformar isso em porcentagem? Divide o numerador pelo denominador para transformá-lo em número decimal e depois multiplica o resultado por 100. Ou faz a vírgula andar duas casas, como a gente viu agora. Dividindo 21 por 30. O 30 não cabe, nós precisamos acrescentar um zero. Então vamos colocar 0, e acrescento zero. O 30 cabe quantas vezes no 210? 7 vezes. 7 vezes 30, 210. 210 tira 210, zero. Pronto. 21 trintaavos em números decimais é 0,7. Agora, para transformar isso em porcentagem, como é que fica? A vírgula precisa andar duas casas, né? Mas nós temos apenas uma, então vamos acrescentar um zero aqui e fazer essa vírgula andar. Ou seja, nós chegamos a 70%. Outro exemplo, 1/5. Vamos dividir 1 por 5. 1 dividido por 5. O 5 não cabe dentro do 1, então precisamos acrescentar um zero aqui, colocando 0, ao resultado. 5 cabe quantas vezes no 10? Duas vezes, né? 2 vezes 5, 10 que tira 10, zero. Beleza, então 1/5 equivale a 0,2 em decimal, né? Para virar porcentagem, preciso fazer a vírgula andar duas casas, mas eu só tenho uma. De novo, acrescento o zero aqui, faço a vírgula andar. Chegamos a 0,20, que é a mesma coisa que 20%. Vamos agora calcular finalmente a porcentagem de um número. Eu vou fazer de duas maneiras. Primeiro, com frações. 15% de 800. Olha só como é que fica, hein? 15% eu vou trocar por 15 centésimos. O D eu vou trocar por 1 vezes, tá bom? Sempre vai ser assim, beleza? E aí o 800 é só copio. Para fazer essa multiplicação, eu vou transformar esse 800 em uma fração também. Basta eu colocar 1 embaixo, né? 15 vezes 800, 12.000. 1 vezes 100, 100. Vou simplificar essa fração por 100 em cima e 100 embaixo. 12.000 dividido por 100, 120. 100 dividido por 100, 1. Então ficou 120 sobre 1, que é a mesma coisa que 120. Então 15% de 800 é 120. De outro jeito, agora com números decimais, olha só. 15% de 800. Nós vimos que nós podemos transformar 15% em 0,15. Então, nós vamos ficar com 0,15 vezes 800. Vamos fazer essa conta aqui do ladinho, ó. 800 vezes 0,15. Abaixo 0, abaixo 0, 8 vezes 5, 40, vai 4. Abaixo 0, 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Agora basta colocar a vírgula, né? Aqui eu tenho uma, duas casas. Então, na resposta também, uma, duas casas, e aí eu coloco a vírgula. Então, deu 120,00, que é a mesma coisa que 120, ou seja, 15% de 800 é 120. Aí é você que escolhe, né? O jeito que você quiser fazer é sucesso. Bom, agora nós vamos de probleminha. No último mês, o professor Augusto obteve um bom desempenho jogando Clash Royale. Das 1.200 batalhas, ele venceu 80%. Qual foi o número de vitórias nesse período? Bom, nós vamos fazer de duas maneiras por enquanto. Com frações. Vamos trocar 80% vira 80 centésimos, o D vira o vezes e o 1.200 é só copiar, né? Para virar fração, coloco um embaixo e vou multiplicar. 80 vezes 1.200 vai ser 96.000. 100 vezes 1, 100. Agora é só a gente simplificar. Por 100 em cima nós vamos chegar a 960. Por 100 embaixo nós vamos chegar a 1. Então 960 sobre 1, 960. Então 80% de 1.200 são 960 vitórias do professor Augusto nesse caso, beleza? Vamos fazer com decimais. 80% eu troco por 0,80, conforme nós vimos. O D eu troco pelo vezes e o 1.200 eu só copio.
Vamos fazer essa continha aqui, 0,80 vezes 1.200. Abaixo 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1, fica 6. 8 vezes 1, 8 com mais 1, 9. Uma casinha, duas casinhas. Na resposta, uma casinha, duas casinhas, coloca a vírgula. Então deu 960,00, que é a mesma coisa que 960, e esse é o número de vitórias do professor Augusto. Agora nós temos também outras maneiras. Minha mãe, por exemplo, me ensinava a calcular de cabeça esse negócio. Como é que era? Bom, 100% das batalhas eu sei que equivale a 1.200. Então, 10%, que é 1/10 de 100%, vai equivaler a 1/10 de 1.200, né? Divide aí 1.200 por 10 na cabeça, já vai fazer de cara, né? Dá 120. Então, 10% é 120. 20% não é o dobro de 10%? Então, vai ser o dobro de 120, que é 240. Esse 240 é o total de batalhas que o professor Augusto não ganhou. Não é a resposta. Mas se eu pegar lá o total, 1.200, e tirar 240, nós vamos obter a resposta desejada, né? 960. Foi assim que a minha mãe ensinou, tá bom? E também tem outro jeito, com a calculadora para você conferir. Então eu vou passar aqui para vocês porque a sequência de teclas é diferente daquilo que a gente fala, né? Para calcular 80% de 1.200, o óbvio seria você digitar o 80, depois apertar o porcento e depois digitar o 1.200. Mas se você fizer isso, olha só, não vai rolar. Qual que é a sequência correta para você calcular uma porcentagem com a calculadora? É só fazer 1.200, que é o total, vezes 80%. Aí sim você vai conseguir calcular. Olha só, obtivemos 960. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e aprendido muito. Não vai embora sem deixar seu like, hein? A gente se encontra então na próxima videoaula. Bons estudos, coragem e ânimo e até mais!